Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão? Sou Paulo Vitor Porto, sócio da PWR Gestão. Estamos aqui mais uma vez para levar conteúdo para vocês. Hoje temos muito conteúdo. Hoje temos muita informação. E eu preciso de vocês sempre só preciso de duas coisas: foco e energia, tá? Pessoal, primeiro, você, maturidade financeira. Você é daqueles que rouba o próprio negócio ou você é daqueles que mimam o próprio negócio? Como assim? Normalmente, e a experiência me diz, a estatística me mostra, os empresários, empreendedores e até mesmo os gestores que não sabem disso acabam permitindo que o próprio dono do negócio roube ou mime o negócio. Isso mesmo. E eu parto do princípio que isso acontece por ignorância. Mas depois que eu explicar o que eu tenho que explicar hoje, vocês vão entender que ou você estava mimando ou roubando o negócio. Se você é uma daquelas moscas brancas que quase não existe na humanidade, que não está entre nem o que rouba o negócio, nem o que mima o negócio, meus parabéns, celebre, você é diferente. Mas sabe por que isso não acontece? Porque, mostra aqui para mim. Porque provavelmente você é um incompetente inconsciente. E, gente, peço perdão logo pela forma direta que eu estou tratando com vocês. Porque eu acho que poupa tempo, né? Quando a gente traz muito dedo para a situação, a gente acaba perdendo tempo. A gente acaba perdendo o que é muito importante, que é falar as coisas diretas como elas são. Trazer a realidade nua e crua, como fala o Jim Collins. Você e eu, todos nós, temos assuntos que nós somos incompetentes, inconscientes. Eu tenho um filho de 3 anos, eu tenho um outro filho de 1 ano. Meu filho de 3 anos, apesar de muito jovem ainda, né? Uma criança, ele já entende. Se ele vacilar bastante, ele acaba levando uma queda e se machucando. O meu filho de 1 ano já não tem essa noção. Ele sobe na mesa, às vezes, como se não houvesse a gravidade e vai em direção à beira. E se um adulto não estiver por perto, ele vai se machucar muito. Sabe por que isso acontece? Porque meu filho de 1 ano, ele é um incompetente inconsciente. Ele não tem a competência, os conhecimentos necessários. E mais do que isso, ele não sabe que ele não sabe daquilo. Então, o incompetente inconsciente é aquele que não sabe que nem sabe. Quantas coisas... Sabe aquele tipo de situação que você está aqui e aparece uma... E fala, caramba, esse conhecimento aqui parece que tirou um tapume aqui da minha frente. Parece que abriu um mundo de conhecimento. Parece que eu entrei num quarto que estava totalmente escuro, breu, e ligaram a luz desse quarto e agora eu enxergo com nitidez tudo que tem ali dentro. Porque você passou a ser consciente sobre o assunto. Então, eu já quero pedir para vocês que estão aqui comigo, o assunto hoje é sério, o assunto hoje é importante e vou te dar 30 segundos para você compartilhar. Vai lá, você está no Instagram? Vai no aviãozinho aí, manda para o seu sócio, manda para o seu familiar, para o seu amigo, manda para o seu par do trabalho, compartilha esse conteúdo. Você que está no YouTube, mesma coisa. E já aproveita quem está no YouTube, senta o dedo aí na curtida, segue o nosso canal, que tem bastante coisa. Então eu vou dar para vocês aqui 15 segundos de relógio aqui, para que vocês compartilhem, enquanto eu bebo uma água. Compartilhou? Trouxe o sócio, trouxe o chefe, trouxe o subordinado, o braço direito, o familiar, o amigo. Vamos lá. Pessoal, eu também, tem vários assuntos que eu sou incompetente e consciente. Eu não sei da coisa e não faço ideia que também sou um desconhecedor do assunto. Então, deixa eu continuar aqui o conteúdo para vocês. Então, pessoal, ou você rouba ou você mima o negócio. Você tem que entender que empresa rica é empresário rico.
Eu vou falar também das 3 formas de como remunerar o empresário. Existem 3 formas dentro de uma organização que remuneram o empresário, não apenas o Prolabore. A questão problemática do caixa e competência. Vou falar de conceitos básicos de gestão de resultado. Trazer um conceito e um raciocínio dos embates que viram combates, e não precisava ser assim. Dentro das organizações, ainda mais o assunto é maturidade financeira, os embates não deveriam virar combates. E, lógico, eu vou trazer também um modelo de gestão baseado numa ótica que o mundo traz, que é a ótica da tesouraria apenas. Isso é uma grande perda de oportunidade dentro do setor financeiro. Vou trazer essa tesouraria versus um setor financeiro estratégico. Então, convidou as pessoas que deveriam ter convidado. Vamos lá. 5 maiores erros de definição do Prolabore. E esse é um dos assuntos que eu considero de baixíssima maturidade quando existem esses erros. Baixíssima maturidade. Você tem uma remuneração maior do que o merecido pela sua função, mesmo sendo sócio, fundador, o cara que deu o sangue pela empresa, você tem uma remuneração maior do que merece pela função, você está roubando o negócio. E o inverso também é um problema. Só que realmente é o oposto, você não está roubando, porque quem se remunera menos do que é merecido pela função está mimando o próprio negócio. Paulo Vitor, eu sou o cara que mais sou ativo dentro da empresa, eu sou o cara que mais me preocupo com o funcionário, eu sou o cara que mais estou disposto a cortar na carne. Você está dizendo só porque eu me pago um Prolabore um pouco diferente do que eu pagaria para o mercado, eu estou roubando mimando a empresa? Sim. Sabe por quê? Porque, primeiro, que isso atrapalha bastante a forma como a DRE e o fluxo de caixa se comportam. Se você tira esse assunto e mistura ele, você não dá oportunidade à empresa calcular os indicadores corretamente. Mas, Paulo Vitor, qual é a diferença? Tanto faz eu tirar Prolabore como lucro. Você só está dizendo que o Prolabore é um dinheiro que eu tiro do bolso esquerdo e distribuição de lucros é um dinheiro que eu tiro do bolso direito. São 2 bolsos da mesma calça, Paulo Vitor. Não importa nada, não tem diferença. Se eu tirar 10 mil de Prolabore e 5 mil de lucro, vai dar 20 mil. Vai dar a mesma coisa se eu tirar 5 mil de Prolabore e 15 mil de lucro. Pessoal, se esse for o raciocínio, já parte do princípio que DRE não é um assunto que está totalmente claro para você. Porque no primeiro, quando você aumenta 15 mil reais de Prolabore e era para ser 5, mesmo que no final das contas você acabe tirando 20 mil, você está dizendo que o SG&A da empresa é maior do que deveria. Você está dizendo que a lucratividade é menor do que deveria. Você está dizendo que a empresa e vários outros indicadores econômicos, como o ROI, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, vamos dizer assim, ou ROI com I também, ou outros tipos de indicadores que partem de informações econômicas como a DRE, ela está errada. E você vai estar tomando decisão equivocada. Vai estar cortando onde não devia, porque está inflando onde não era. Ou está, no caso, se pagar um Prolabore mais baixo do que deveria, você está mimando o negócio. Pessoal, imagina que você, infelizmente, tem que se ausentar 1 ano da empresa. Se você precisar se ausentar 1 ano do seu negócio, você vai colocar alguém no seu lugar. Mas, Paulo Vitor, o cara que eu vou botar no meu lugar não faz o mesmo capricho que eu. Vamos deixar isso de lado. Você vai colocar a pessoa para trabalhar no seu lugar. Quanto que você pagaria para essa pessoa fazer o que você faz no seu lugar? E lógico, você vai atrás do quê? De um preço de mercado. Se esse preço de mercado é menor do que você se paga, você está roubando a empresa. Se esse preço de mercado, essa pessoa que você vai trazer, eu pagaria para o cara ficar no meu lugar, para eu passar 1 ano fora da empresa, 5 mil reais. E você está se pagando menos, 2 mil reais, você também está mimando o negócio. Está dizendo que ela tem menos despesas do que ela deveria ter. Quem sou eu para dizer que você não pode dar uma colher de chá, ainda mais no momento que a empresa está crescendo, e dizer, Paulo Vitor, se é para gerar caixa na empresa, se é para apertar, cortar na carne, eu sou o cara que vou receber menos Prolabore, mesmo que eu mereça 5 mil, 6 mil, 10 mil, 8 mil, eu vou me pagar 1.000 reais de salário de sócio. Tudo bem. Mas na DRE faça a conta com o valor de mercado. Criam contas a pagar. Você dá diferença. Mesmo que depois você perdoe a dívida, não passe a mão na cabeça como quem passa a mão na cabeça de um filho e fala, meu filho, não se preocupe, eu corto a carne para você. Lá no restaurante não vão cortar para você também. Não, meu filho, não se preocupe não, eu faço aqui sua redação.
Lá no colégio você não vai precisar fazer a redação, não. Você está mimando a empresa que nem mima um filho. Não precisa ser assim. Tá? E quando eu estou falando aqui prolabore, pessoal, é o salário do sócio. Porque esse termo prolabore é um termo contábil, né? Tipo assim, não é um termo contábil. Na contabilidade existe a definição de prolabore, aquele valorzinho, aquele valor que é dito oficialmente quanto o sócio remunera, e isso entra para uma prestação de contas interna, isso entra para uma obrigação até mesmo tributária dentro da organização. Eu não estou falando isso. Isso você fala com o seu contador. Eu estou falando do salário que é pago para o sócio. Gerencialmente falando, aquilo que você fala e diz: ah, quer saber? O meu cartão deu 20 mil, o negócio tem que me pagar 20 mil. Tá certo isso? Eu vou dar uma outra informação do que eu acredito. Se você adequa a remuneração, a partir do seu custo e estilo de vida, você também está pecando em relação à maturidade da empresa. Ah, mas Paulo Vitor, se a empresa não pagar nem meu estilo de vida, ela não deve existir. Pode ser uma decisão. Agora eu vou para outra, que é: qual culpa a empresa tem do nível de estilo de vida que você topou tomar para si mesmo, a ponto que o modelo de negócio não está preparado para isso? O valor do meu cartão é 20 mil reais. A empresa tem que pagar 20 mil reais. E aí, se eu for consultor da sua empresa, eu falo: ei, amigo, para você fazer o que você faz, ou para a empresa, o CNPJ, eu vou esquecer que você é sócio. Para o CNPJ contratar os seus serviços, no mercado ele arranja por 7. E ela te paga 20. Fala o seguinte: vai para casa, eu pago 7, e o que der de lucro é teu, cara. O que der de lucro é seu. E você vai estar fazendo outras coisas, se envolvendo em outros projetos. Só que aí a gente vai começar a trazer atração e a atração para a empresa, para os números, para os indicadores, de forma correta. E esse quarto erro, né, que é definir a remuneração, mas a empresa banca outros custos. Já ouvi também de empresários dizendo o seguinte: Paulo Vitor, eu sou um cara que, poxa, eu sou um cara muito simples, eu vivo com muito pouco. O prolabore que a empresa me paga, 4 mil reais. Cara, tu tem 2 filhos, é casado, tua mulher não trabalha, tu vive com 4 mil reais e eu tô vendo teu estilo de vida bem. Meu amigo, você faz milagre. Mas quando você vai ver, o prolabore é 4 mil. Mas a escola dos meninos, quem paga é a empresa. A parcela do carro, quem paga é a empresa. As compras de casa, quem paga é a empresa. Não está entrando na conta prolabore, mas tendo usufruída como tal. Faz sentido? Estou só começando, tá, pessoal? Você começou a lembrar das pessoas que deveriam estar aqui e não chamou? Não diga que eu não avisei. Porque hoje eu tomei, acho que o café da objetividade, Hugo. E tirei os milímetros da mesa. Beleza? Então vamos seguir aqui. Quem está no Instagram, se quiser ver os slides que eu estou mostrando, só vai conseguir ver no YouTube, quem está no meu Instagram. Tá? Ok, pessoal? Entenda que empresa rica faz empresário rico. Se você tem um negócio, é porque provavelmente o dinheiro que você investiu no negócio, o tempo que você investe no negócio, o risco que você topa ter no negócio, isso tudo vale mais a pena do que não ter o negócio. Não, Paulo, realmente eu não sei. Eu estou pensando agora, eu não sei, eu não cheguei à conclusão se o dinheiro que eu vou ter no negócio, se o tempo que eu gasto nele e o risco que eu tenho se der errado, se vale eu continuar com o negócio. Então já acende um sinal vermelho para você também. E tem indicadores que, quer dizer, existem indicadores que você pode ter que começam a mostrar esse tipo de coisa. Rentabilidade, retorno, risco. Para você entender se esse projeto chamado empresa vale a pena para você. E se não valer, só tem 2 decisões. Mexer na empresa, no modelo de negócio, nos números, indicadores, fazer uma reestruturação de forma que passe a valer, ou, se não tiver mais possibilidade de reconstrução, de reestruturação para os números que por acaso não valem a pena passarem a valer, se isso não tem mais possibilidade de melhoria, é encerrar o negócio. Ou vender o negócio e fazer outra coisa com a sua vida. É assim.
Só que, como muitos somos incompetentes e inconscientes, ou seja, a gente nem sabe que a nossa empresa não dá o retorno que deveria dar pelo tempo, risco e dinheiro que eu coloquei na empresa, como eu nem sei disso, a ignorância é uma benção nessa situação. Eu acabo dormindo bem, sem preocupação, mas se fizer a conta é, sua empresa não é viável. Era melhor esse seu dinheiro estar investido em outro lugar com menos risco. Então, se você tem uma empresa, é porque o dinheiro dentro da empresa tende a gerar mais dinheiro ou dar mais retorno do que fora da empresa. Tem um sintoma de uma empresa que faz o dever de casa, tem os indicadores corretos e que ela é lucrativa e traz retorno, é o sócio com pena de tirar o dinheiro da empresa. Porque sabe que se ele tirar 100 mil reais, poderia virar a máquina e essa máquina ia gerar 300 mil em X meses ou anos. É o sócio não querendo distribuir o lucro para ele, porque sabe que aquele investimento ele poderia contratar pessoas mais capazes, mais talentosas, para rampar o EBITDA dele de 15% para 30%, 20%, 40%. E ter mais retorno. Quando existe um jogo consciente, progressivo, de gestão técnica, e que você entende que as coisas estão dando resultado, tem um sintoma que é ruim também, que é você apertar o botão de adiar, o botão soneca de adiar usufruir desse dinheiro merecido para querer que o negócio rentabilize mais. Se esse não é o sentimento, ou é porque você não tem um número ainda para saber se está no caminho, ou o número não é bom. E tudo parte de ter a verdade no e cru na sua frente. Paulo Vitor, é muito difícil fazer essa conta, fazer esse indicador, porque, poxa, eu sei que eu vou me frustrar. Me frustrando, vai ser mais difícil sair da cama segunda-feira para topar toda aquela dor de cabeça com o funcionário, com o cliente, com o governo, com empresas concorrentes e com o gasto de energia. Tudo bem, respeito à decisão, mas não encarar o problema de frente. Ou, tô falando problema, mas e as oportunidades? Pode ser que tenha uma oportunidade de crescimento aí dentro. Tá bom? E pessoal, eu tô falando aqui bem rápido, mas vocês podem e devem fazer perguntas. Eu não tô com perguntas aqui por enquanto, mas a pessoa vai me passando. Tem comentário? Tá. Manda essa pergunta no seu WhatsApp, né? Era legal estar lendo aqui as perguntas. Ele tá falando de... Oi? Ah, aqui, né? Ah, tá bom. Boa ideia. Boa ideia. Eu vou entrar aqui no meu retorno aqui e vou lendo as perguntas de vocês. Podem fazer perguntas, comentários, críticas, sugestões, que a gente vai se falando. Então, pessoal, vamos aqui. Próximo assunto. Eu disse para vocês que eu ia dedicar a explicação de quais são as 3 remunerações do negócio. Pensa para mim. O sócio, o empresário, o dono do negócio, tem 3 formas dele se remunerar. Paulo Vitor, eu não sou o sócio do negócio, eu não sou o fundador do negócio, eu não sou o cara lá que tem o CPF inscrito no CNPJ. Tudo bem, se você é um gestor de empresa, se você é alguém que está querendo galgar na carreira, você tem que saber disso. Porque você pode ajudar ao empresário, ajudar a pessoa que lhe contratou a perseguir, a conhecer e a progredir nessas 3 formas de remuneração. Eu disse já, né? A primeira forma, prolabore, ou seja, o salário que o sócio se paga é um salário, é uma das formas dos acionistas que trabalham no negócio se remunerarem. Tem a segunda forma, que é a dos dividendos, que é lutar para que a empresa dê lucro. E se eu tenho 10% da empresa, se eu for distribuir o lucro, eu tenho direito a 10% da distribuição daquele lucro.
pois eu sou sócio. E tem um terceiro item que poucos conhecem ou lembram, que é tão importante quanto os dois primeiros, que é se remunerar pelo trabalho que você exerce na empresa, ou seja, se remunerar pelo resultado que você entrega para aquela função que você exerce. Ter a distribuição do lucro daquela última linha da DRE que você merece, ter a participação daquela distribuição de um lucro de um exercício. E 3, o equity ou o patrimônio. Porque uma empresa ela se valoriza ou se desvaloriza como um terreno. Você cuida bem de um terreno, faz investimento nele, limpa, tira o mato, faz um loteamento bacana, passa uma rua, faz uma calçada de iluminação, isso vai se valorizando, o terreno vai se valorizando. Você está cuidando mais dele e você está beneficiando de forma que aquele terreno tenha mais possibilidades de ter ou pessoas interessadas para morar ou para investir e produzir ali. Então a empresa da mesma forma. Quanto mais você trabalha ela, trata ela, quanto mais você corrige o número, melhora a DRE, melhora o fluxo de caixa, você melhora as projeções da empresa. Se você olhar para a empresa como uma impressora de dinheiro que tem um potencial de imprimir mais dinheiro com o tempo ou imprimir menos dinheiro com o tempo, quanto mais você aumenta o potencial de impressão desse dinheiro dessa empresa, com menos risco e mais longevidade, mais essa empresa se valoriza, assim como esse terreno que eu estou comparando. Então você tem que lembrar que tem uma coisa de patrimônio. E se você quiser vender a sua empresa no futuro, isso vai ser valorizado. Se você quiser receber um investimento de um acionista, um fundo, um parceiro, isso vai ser valorizado. Se você precisa fazer algum tipo de cessão, ou de sair do negócio, ou de fusão, isso é valorizado. Você não precisa só pensar nisso quando está pensando em vender na empresa. Você não só pensa em cuidar da sua casa, cuidar da casa quando você está pensando em vender sua casa. Você cuida dela. Se chegar o momento, ela está cuidada. Está num lugar que você não só gostaria de ter, continuando ela, mas outras pessoas têm interesse porque você cuidou bem. Você sai da casa e vende ela por um momento de oportunidade ou de necessidade. Então o importante é se manter na jornada, no caminho de progredir nesse assunto. Então, olha só, são essas 3 formas. Tá? Um outro assunto, a gente já está entrando aqui na nossa 4ª pauta, se não me engano. Caixa não é lucro. Se eu pudesse escolher sempre os principais erros de uma empresa, com certeza, entre os 10 de pequenas e médias empresas, principalmente, é confundir caixa com lucro. Paulo Vitor, eu tenho uma DRE. Eu sei que você tem, mas muitas vezes as informações da DRE estão em caixa e não estão em competência. Ou seja, elas estão em informações não apropriadas para o que deveria estar ali dentro. Assim, é batata. É um tipo da coisa que eu apostaria dinheiro. Estou entrando num projeto que eu nunca fiz, Paulo Vitor, nunca fiz. Quer apostar que nessa empresa tem problema de caixa de competência? Eu apostaria todas as vezes, que eu sei que eu vou acertar 9 em 10. Sei que a estatística de eu estar certo que aquela empresa faz errado, ela é a maior parte das empresas do que a menor. Então eu aposto em todas. Eu vou errar uma ou outra, a maioria eu vou acertar. Mesmo sem enxergar, mesmo sem olhar a fachada, nem saber o nome, e aquela empresa tem problema de caixa de competência. E o que representa esse problema? Esse problema representa você confundir DRE com fluxo de caixa. Porque o mundo econômico da contabilidade, ela traz a DRE para calcular uma coisa chamada lucro. E o lucro é diferente do fluxo de caixa e os aparatos de caixa. Se o banco amanhece no começo do mês com 100 mil e vai dormir no final do mês com 200 mil, era 100 no começo do mês e passou para 200 no final do mês, ok, você teve uma geração de caixa de 100 mil reais. Você pode ter tido prejuízo naquele mês. Você pode ter tido um prejuízo de menos 50 mil reais
e um aumento de caixa de mais 100 mil reais. Aos que estão aqui comigo e já estão um pouco mais maduros, sabe que isso é um assunto básico. Mas outros sabem também, outros agora estão com essa dúvida de, poxa, mas não faz sentido. É porque, caro amigo, você ainda não percebeu a diferença do fluxo de caixa para DRE, do regime de caixa para o regime de competência. E são essas. Tem várias ferramentas financeiras, mas essas duas, DRE e fluxo de caixa, se você trouxer de uma forma, nem vou dizer impecável, porque não precisa ser impecável, mas só precisa não ter os principais grandes gargalos que normalmente tem, já vai começar a sair de um cenário de tesouraria para um cenário de usar o financeiro estratégico. Financeiro que ajuda a competir com a concorrência. O financeiro que ajuda a ter mais fôlego de caixa. Financeiro que ajuda a gerenciar o capital de giro, mesmo quando você cresce, cada vez mais você sente que quanto mais cresce, menos dinheiro tem no bolso. Porque o número vai dizer. Que talvez vai antecipar uma necessidade de capital de giro, ou vai antecipar uma vontade, não é nem uma vontade, uma necessidade de pegar um dinheiro emprestado mais barato, sabendo que esse dinheiro vai ser necessário daqui 6, 8, 9 meses, você vai fazer isso. Mesmo sem querer, mas sabendo que precisa. Vai fazer de forma antecipada e mais barata do que chegar na véspera e antecipar com juros muito mais altos e fazer da mesma forma. Porque é engraçado, tem muita gente que não tem medo de antecipar título a 10%, mas tem medo de pegar um financiamento a 2%. Falando mês, mensal. E 2% ao mês não é barato, não. Vocês entenderam? Olha só como é maluco isso. Diariamente, pessoas escolhem antecipar um cheque, antecipar um título, trocar um título a 6% ao mês, 5% ao mês, 7% ao mês. Entra no cheque especial 14% ao mês. E isso não dói, mas pegar um financiamento, um empréstimo a 2% ao mês, que é alto, isso paralisa. É contra a lógica. Por que é contra a lógica? Porque a lógica não foi setada na sua cabeça ainda. Existe uma lógica, inclusive nesse assunto de financiamento, dívida. Existe uma lógica que ela tem que ser setada na sua cabeça, que uma vez que você configura, não quer dizer que você vai ter que pegar o empréstimo, pegar o financiamento. Mas uma vez que você configura isso, você já começa a raciocinar diferente. E se precisar, fazer decisões mais sábias, que normalmente são mais antecipadas e mais baratas. Normalmente. Faz sentido? Digite para mim o que você está pensando agora, o que você está entendendo, o que você está discordando. Eu vou entrar aqui para ver os comentários que tem. Tem 2 perguntas aqui. JD da mídia oficial. Como aqui no meu caso, se eu for montar uma empresa, uma pequena empresa, eu vou ter uma valorização muito grande. Toda vida que você faz o dever de casa e aumenta o potencial de geração de caixa do seu negócio, você tende a valorizar o seu negócio. Tá? Lucas, PV, quando eu devo distribuir o lucro? Quando a empresa não precisar da grana. Eu não gosto, tá, Lucas, daquelas tabuadas. Eu sei que ela ajuda muito para aquelas pessoas que estão precisando de que alguém diga o que elas façam. Mas eu prefiro gastar energia explicando, dando uma volta ao mundo para explicar o conceito e fazer a pessoa pensar o que é melhor para ela, do que trazer uma tabuada de, a cada semestre, veja se você tem lucro, faça uma reserva de caixa e distribua o que 30% que passar dessa reserva de caixa e o lucro aponta. Eu não gosto desse conceito. Vou trazer o seguinte, Lucas. Vou explicar no final o que eu penso sobre isso, tá? No final, depois de explicar o conteúdo, depois de eu falar dessa oferta do programa que vocês que estão assistindo aqui vão ter a oportunidade, eu vou trazer essa resposta mais detalhada. Por favor, quem pode me anotar
essa pergunta que eu responder no final, do lucro. Só para eu não sair do conteúdo, tá? É muito importante, Lucas, esse conteúdo. Então, só para eu não sair do conteúdo agora que eu estou falando, no final eu trago esse assunto mega importante de como você raciocinar a distribuição de lucro, tá bom? Henrique Carvalho. Alguma empresa paga bonificação por crescimento de equity para gerentes ou diretoria? Olha, isso acontece todo dia. Se você pegar um PLR ou um PPR, se alguém paga uma informação para, eu sou dono da empresa, vocês, time, quando vocês baterem minha meta de EBITDA, eu pago esse pedaço. Se vocês baterem 30% a mais do que essa primeira meta de EBITDA, eu pago esse outro pedaço maior. Se a pessoa está tomando essa decisão, não pelo fato de estar entendendo que isso aumenta o valor da empresa, simplesmente só porque um número é maior do que o outro, tudo bem. É desconhecimento da pessoa que está definindo um bônus, PLR, uma PPR, com base num resultado. Mas, consequentemente, quando a empresa busca, todos juntos, aumentar o EBITDA da empresa, já é um atributo que aumenta o valor do negócio. Então, indiretamente, as pessoas que estão ajudando a aumentar o EBITDA estão ajudando a aumentar o valor da empresa. E se existe um bônus envolvido nessa, chega no EBITDA para mim, que eu te dou um pedaço para ti, então ela está pagando isso, tá, Henrique? Então, nada de errado. E o EBITDA é uma dos indicadores ali que não é da DRE, mas a partir da DRE você consegue tirar o EBITDA e você consegue fazer esse tipo de conta. E normalmente é muito utilizado para cálculo de múltiplos de valuation, cálculos de projeção de potencial de geração de caixa, tá bom? De novo, não quero complicar esse assunto, porque esse é um assunto que eu amo, que é essencial, que vale a pena, mas, de novo, eu saio um pouco aqui do assunto. Então, gente, voltando. Sabe qual é o maior erro do gestor? Gestor seja o sócio da empresa, gestor seja você o supervisor, coordenador, gerente, ou não, um estagiário que quer ser gestor e quer avançar na carreira. Sabe qual é o maior erro do gestor? Escreva aqui para mim, qual é o maior erro do gestor? O maior erro do gestor, pessoal, é não saber o que o indicador está querendo dizer. Esse, no assunto de gestão de resultados, é o maior erro do gestor. Sabe o que vai acontecer se ele não sabe o que o indicador vai dizer? Vai ter aquele primeiro probleminha do incompetente inconsciente. Ele nem sabe que não sabe que aquele indicador é importante. Por isso, às vezes, nem apura o indicador. Ou se apura, ou se a empresa tem e dá para ele no relatório, na bandeja, ele não consegue mostrar ou montar os números de forma que aquilo seja valioso para o negócio. Porque, vamos lá, para que serve o indicador? Ele serve para me apontar algo. Ele serve para dizer, ei, esse caminho está indo certo, esse caminho está indo errado. Tome decisões com base nisso que eu estou indicando. E se o indicador não serve para tomar decisão, não serve para encarar ou identificar batidas em câmera lenta, não serve para identificar ou monitorar oportunidades, identificar ou acompanhar estratégias, o indicador não serve de nada. É melhor não ter. Porque essa é a diferença de gestão de indicadores com gestão de resultados. Eu vou mostrar para vocês aqui uma sopa de letrinha de indicadores e dizer, gente, tá aqui, tem esses 37 indicadores. Implemente eles no seu financeiro, no seu setor financeiro, que você vai ter um sucesso financeiro. Faça isso que você terá. Mas se você não tem momentos, cerimônias para tomada de decisão, repito, não usa isso como um indicador A que, cruzando com o indicador B, te dá essa análise. O indicador C com o D que dá outra análise, porque tem isso também, tá? O indicador sozinho, ele é burro. O indicador sozinho de aumento de venda,
não traz o aumento do resultado. O indicador sozinho de melhoria no CMV não traz algum eventual problema de satisfação com base naquilo que talvez aquela redução e diminuição de um insumo pode ter diminuído a percepção da qualidade do produto para o cliente. Às vezes o CMV está legal e o NPS está horrível. Então o indicador sozinho ele é burro. Agora, indicadores que não são usados para tomada de decisão é esquizofrenia empresarial. Agora sim, se a gente quiser trabalhar com gestão de resultados, trazer o resultado para a mesa e, a partir de uma cerimônia, que hoje eu fiz inclusive, de um cliente nosso, chamada ARM, que é a análise dos resultados mensais, e nessa reunião eu quero ouvir a opinião de todo mundo, mas eu não confio na opinião de ninguém. Entenda, eu quero ouvir a opinião de todo mundo, mas eu não confio na opinião de ninguém. Por quê? Porque eu quero saber se o número tá suportando ou sustentando aquela opinião. Quem tem que matar a discussão é o número, é o fato. É a análise objetiva. Não impede, claro que não impede de você ter hipóteses. Não impede, gente, ó, esse indicador aqui, eu tô olhando, tá aumentando. Eu tô achando que isso daqui quer dizer isso. Paulo Vitor, como é que tu enxergou isso? Não enxerguei. Eu nem enxerguei. Só eu tô com essa sensação. Vamos checar? A minha opinião é importante, mas ela também não serve de nada. Desde que a gente não leve para o lado de resultados, para o lado de indicadores, para o lado das validações, e o número sustente essa hipótese ou essa opinião. Gestão de resultados é trazer para a forma objetiva os fatos e dados para a tomada de decisão. Se eu mostrar aqui, ó. Ah, pessoal, vocês querem indicadores para levar para casa? Tá aqui, ó. Tem um treinamento nosso que é formação de líderes e gestores financeiros. Ele custa hoje R$ 3.300 sozinho, só ele, sem bônus nenhum. Se você quiser pegar os indicadores todos que eu falo lá, tá aqui. Bate o print, vai embora e economiza R$ 3.300. Se fosse isso que a gente desse lá, né? Se esse slide sozinho valesse isso, eu só precisava vender slide e não explicar como você analisa, como você distribui, quais são importantes, quais são menos importantes, como tomar decisão através deles. Se você der um print nesses indicadores, e vamos ser sinceros, tem na internet. Não resolve a vida de vocês. Porque gestão de indicadores não quer dizer nada. Gestão de resultados, sim. E o resultado muda de empresa para empresa. Sabe por quê? Porque o objetivo do João é diferente do objetivo da Maria. O nível de risco da Cláudia é diferente do nível de risco do Francisco. A estratégia, o que ele topa para fazer aquilo é diferente. Então, só pelos seres humanos serem diferentes, já muda tudo. Só que os segmentos são diferentes. As empresas estão em estágios de vida diferentes. Umas já estão mais maduras e maiores. Outras estão em fase de amadurecimento e menores. Então, não existe uma fórmula universal. Existe conceito ideal que deve ser e merece ser e tem que ser adaptado para cada uma dessas pessoas. Faz sentido? Use aqui o chat, pessoal. Vamos ser sinceros. Numa empresa madura que vocês querem ter, você deseja que essa empresa tenha o máximo de embates possíveis? Embate, as pessoas levando as coisas para o embate. Todo assunto é levado para o embate. Você deseja uma empresa assim? Sim ou não? Eu vou dar um spoiler. Eu, Paulo Vitor, desejo que na minha empresa, nas minhas empresas, da PWR,
na Capital Upgrade, nas outras empresas que fazem parte do grupo, que nós somos sócios, nosso modelo aí de sociedade das empresas. Eu desejo que todas elas tenham uma cultura de embate, sim. Agora, do embate que vira debate, não do embate que vira combate. O embate que vira combate, esse é nocivo. Porque um querendo só derrubar o argumento, a ideia, o sucesso do outro. Quando o embate vira combate, isso é nocivo. Agora, quando o embate vira debate, de, temos que ir para esse caminho. Eu não acho, porque o número está dizendo que podemos ir para o outro caminho. Pois veja bem, eu já penso assim, baseado nisso. Quando o embate vira debate, isso é essencial. E eu só acho que o embate vira combate, ou seja, quando está lá, financeiro e comercial dentro da sala, um dizendo que a culpa é do outro. Eu não vendo mais porque o financeiro não libera o crédito. Eu tô com problema aqui de lucro bruto porque o comercial só sabe vender com desconto. Eu não consigo gerar caixa porque parcelamento que era para sair em 6 vezes é em 12 e o cara ainda dá desconto. E isso acaba virando combate. Porque não tem nem a empatia envolvida de entender o todo. De entender a gestão de resultados. De entender... Não é no financeiro entender entender tecnicamente como fazer o trabalho do comercial. Não é o gerente comercial saber planilhar ou desenhar uma política de crédito. Não é isso. Mas se os dois estão entendendo o jogo, e esse jogo ele entende que no final tem que dar lucro, comercial vender bem, mas vender com desconto, vende muito, mas muito desconto, tem problema. Muito parcelado, tem problema. Muita inadimplência, tem problema. Ter muita gente, ter muito back-office para entregar as vendas, tem problema. As pessoas entenderem que, no final das contas, não importa o que você faça, não importa a linha que você esteja na DRE, se é no faturamento, se é na produção, se é no administrativo, se é no terceirizado. Se na última linha não der resultado, a empresa não teve sucesso. O jogo não foi ganho. Eu disse até isso hoje nessa RM. Eu perguntei para eles aqui, vem cá, qual é a tua função? Aí o cara falou, a minha função é gerente comercial. Eu ajudo a vender mais. É o outro. Eu perguntei, qual é a função do fulaninho? O fulaninho, gerente financeiro. A função dele é enxugar os custos e deixar o fluxo de caixa bonito. E a minha função de consultor? A função de vocês, consultores, é nos orientar para os melhores caminhos, mostrar os benchmarks e fazer com que a coisa rode. Verdade. Só que eu puxei o tapete deles falando o seguinte, vocês estão me respondendo aqui, não é a minha função. Não é a sua função. A função de todo mundo é apenas uma. Todos nós, eu da consultoria, você do comercial, você do RH, você do financeiro, todos nós só temos uma função. É a mesma para todos nós. Sabe qual é a nossa função? Fazer o time ganhar. Ponto. A função de todo mundo do time é fazer o time ganhar. Beleza, do atacante é fazer gol. O do goleiro é não deixar a bola passar do gol. O do zagueiro é impedir que o atacante do outro time faça gol. Do massagista, tirar as lesões. Do técnico, fazer o time brilhar. Essas são as posições, na verdade. Essas são as posições de cada um. Mas a função só é uma. Ajudar o time a ganhar. E quando você entende, primeiro, tem esse sentimento, traz essa maturidade, coloca todo mundo imbuído com seus indicadores objetivos, traz eles para reuniões de resultado. Eles entendem o que é resultado. E todo mundo entra e sai, sem milindre, dando opinião e pitaco naquilo que está embasado pelos números. Gente, esse é o cenário do sucesso e do progresso. Esse é o cenário do embate que vira debate. E não do embate que vira combate. Vocês estão comigo? Coloca aqui no Instagram. Eu não sei se alguém está no Instagram vendo as perguntas. Coloca aqui no YouTube. Dá um sinal de vida para eu saber que vocês estão me entendendo. Não é nem concordando. Pode até discordar e vamos debater.
Vamos por embate do debate. Está discordando? Manda opinião aí que a gente conversa. Embates produtivos, que são os debates, né? Perfeito, os embates produtivos são os debates, e não os combates. Setores entrando, se atacando, não tendo empatia. E sabe o que é isso? Essa falta de maturidade. O tema é maturidade financeira, mas faz parte da maturidade empresarial. Falta de gestão, ausência de gestão técnica, não faz com que o solo seja fértil para a maturidade. E qual o seu modelo de gestão, pessoal? Eu já falei isso, eu sempre trago isso, porque eu acho que esse é o meu mantra técnico. Meu mantra técnico é esse. O mantra existe para ser repetido até que ele seja consumido pelas pessoas que precisam consumir. O seu setor financeiro, ele pode fazer um bom pagamento de títulos, ele pode estar bem redondinho no recebimento de títulos, fazer a conciliação bancária de cartões, ter política de crédito de cobrança, ter política de inadimplência, de auditorias e controles internos, apurar o caixa nos próximos 90 dias, fazer a apuração da DRE, o retorno não está aparecendo, apuração do patrimônio, do balanço patrimonial, dos indicadores-chave, etc. Você fazer tudo isso, não estou minimizando não, já é bastante coisa. Muitos objetivos e sonhos de consumo de um empresário ou de um gestor financeiro dentro do seu setor financeiro é fazer esses atributos perfeitos. Eles estão almejando chegar nesse ponto. Esse ponto é o alvo deles de chegada para esse assunto. E eu sei que a maioria das empresas, pequenas e médias, estão lutando para fazer esses itens que eu listei de forma técnica, correta e voltada ao progresso. Meus amigos, a má notícia é que esses pontos aqui são os pontos operacionais dentro do financeiro. São os pontos de tesouraria. Você chegou nesse ponto, é uma conquista. Mas você está conquistando, sabe o quê? Conquistando um setor financeiro tesoureiro. Está conquistando a tesouraria, que é um nível operacional do financeiro. E tem um mundo muito mais amplo, que não deveria ser tão distante. E ele só é distante porque as pessoas não conhecem o caminho. E ele poderia ser um financeiro que fala do estratégico, do tático, do operacional. Financeiro que une diretoria, gerência, supervisão e operação. O financeiro que traz planejamento estratégico para dentro da mesa. Que trabalha com as ARMs, as avaliações de resultados mensais. Que conseguem calcular o nível de custo e alavancagem financeira. Entende quais decisões vão impactar positivamente, valorizando o seu terreno ou não. Trazendo conceitos de gestão orçamentária ou não. De controladoria. De retorno, de precificação, de definição de custos. E isso pode parecer muito distante. E é. Quando você não fala inglês, quando você vai aprendendo as palavras, a coisa vai ficando mais clara. Quando você não fala, uma música de parabéns é distante para você. Cantar o parabéns em inglês, você desconhecendo o inglês, é um bicho de sete cabeças. Apesar da música ser só parabéns para você. Você tentar se enxergar num ambiente que é distante porque desconhece o caminho, é natural que você não acredite que é possível. Então, alguns de vocês devem me acompanhar de outros carnavais que estão me vendo aqui, ou por causa de algum tipo de relacionamento com o PWR, com a capital, ou por causa de algum relacionamento com me seguindo no Instagram, ou porque chegou um anúncio para vocês prometendo algo que vocês tinham interesse. Eu quero pedir para vocês isso. Não pedi nada até agora. Essa confiança de que esse caminho não é só das grandes empresas, esse caminho não é só para quem investe milhões de reais ou tem sistemas incríveis.
Esse caminho é para todo mundo, porque por trás do complicado tem o conceito, e normalmente o conceito ele é simples. Complicado é você fazer isso com uma empresa grande. Uma empresa pequena, pelo contrário, o conceito é simples a ponto de quando você está pequeno ser mais fácil de implementar do que quando você está grande. Porque empresas maiores têm complexidade maiores do que empresas menores. Não é lógico isso? Então, porque o inverso é o que acontece. As pessoas menores terem mais medo de trazer conceitos melhores e, por serem menores, tese é mais fácil fazer quando está começando. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu vou abrir para perguntas. Vou, nesse momento aqui, falar para vocês da oferta que vocês que estão aqui comigo, Instagram e YouTube, vão ter. Vou falar isso rapidamente, para que a gente passe para as perguntas, para as dúvidas e responder essa pergunta que eu recebi do Lucas de quando eu devo distribuir o lucro. Já sai um pouco do conteúdo, mas eu acho que esse assunto é importante. Então, vai pensando na sua pergunta, vai pensando na sua dúvida que eu vou falar. Ó, pessoal, eu disse para vocês que quem construiu consegue conduzir, né? E essa frase eu gosto muito, porque ela fala o seguinte: as pessoas só podem levar você pelos caminhos que elas já percorreram. Você aceitar crítica construtiva de quem nunca construiu é um risco. Olha só. Olha o depoimento dessas pessoas aqui. Fui recém-desafiada a assumir a liderança financeira da empresa. Este curso é sensacional. Me ajuda e vai me ajudar muito na minha nova fase profissional. Juliana. Sem palavras, para tudo que aprendi. Muita gratidão pela paciência e pelo apoio de todos. Pode ter certeza que, para mim, foi sensacional. Gratidão por todo o empenho e conhecimento que você nos passou. Para mim, foi uma experiência extremamente enriquecedora na minha vida profissional. O curso foi bem esclarecedor e trouxe um conhecimento enorme. Pessoal, graças a Deus, esses são 4 de dezenas de depoimentos sobre formação de líderes e gestores financeiros. Sabe o que quebra uma empresa? O que quebra a empresa é aquilo que não enxergamos. O que nos pega na curva é justamente aquela ausência de conhecimento que seria necessária para resolver aquele problema. O que a gente não enxerga, ou seja, aquilo que nos faz incompetentes, inconscientes, ou não saber que a gente não sabe, aquilo é que nos pega desprevenido. Porque pode ser até que eu seja um incompetente consciente. Eu pelo menos sei que eu não sei. Só que as coisas que eu sei que eu não sei são muito menores. Porque normalmente quando eu sei que eu não conheço uma coisa, eu vou lá e resolvo o problema. Ou me preparo. Quando eu não sei que eu não sei, é aquilo que pega a gente desprevenido. Gente, a formação de líderes e gestores financeiros, ele está aqui para entender essas seguintes perguntas que eu recebo bastante. Paulo Vitor, onde é que está meu dinheiro? Paulo Vitor, quanto mais eu cresço, eu sinto que menos dinheiro eu tenho no meu caixa. Eu não confio, Paulo Vitor, em delegar para o meu setor financeiro alguém que não seja próximo de mim. Eu gasto muito tempo operacionalizando processos financeiros. Eu não consigo, Paulo Vitor, nem apurar, nem interpretar e muito menos decidir olhando aqui os indicadores ou nem tendo os indicadores que eu precisaria para tomar decisão na minha empresa. Eu gosto muito disso, pessoal, porque você pega uma DRE, você quase tem trilha sonora DRE. Você pega uma DRE do lado da outra, a projeção de fluxo de caixa, elas quase têm trilha sonora, porque elas contam histórias ali. Tem um filme contado ali. E você sabendo ler e interpretar esses números, acontece isso daqui, ó. Os números contam histórias, eles denunciam problemas e vislumbram oportunidades. Tá? O FLGF, eles são 10 módulos, ao vivo e online, um módulo por semana, porque você tem que ter tempo para fazer as muitas e várias, mais de 40 ferramentas que são dedicadas para o treinamento. Então, entre uma semana e outra, você aplica o conceito com base nas ferramentas. São mais de 30 horas de aula ao vivo, fora os bônus que a gente tem para entregar, e tem material didático e o follow-up. Empresário, executivo, gestor, profissional liberal, esse treinamento é para você. E quem ministra? Sou eu que ministro, tenho uma vasta experiência em auditoria, controladoria, gestão financeira, participo de M&As, faço parte de conselhos e mentorias, faço várias empresas de recuperação judicial. E o que você vai aprender nos 10 módulos?
transformar o setor financeiro em um trunfo estratégico para o negócio, fazer gestão por resultados financeiros. Esse é o primeiro passo da controladoria. Analisar a DRE e descobrir a história que ela conta. Controlar as finanças da empresa, otimizando os resultados. Saber interpretar o balanço. Monitorar as 3 formas de remuneração. Trabalhar empréstimos e financiamentos. Mas eu não tenho, Paulo Vitor, empréstimo e financiamentos. Pois pelo menos saber que isso não é um mito, nem é um fantasma. E eu estou aqui para dizer que fantasmas não existem nesse assunto. E otimizar o EBITDA. Então, pessoal, são 10 módulos pensados de ponta a ponta, na prática, um ferramental extenso, são mais de 40 ferramentas, em 10 semanas consecutivas ao vivo, onde você pode tirar a dúvida comigo. Paulo Vitor, perdi a aula, não tem problema. Você vai ter acesso à nossa plataforma e vai assistir a gravação daquela turma que você vem acompanhando com a gente. Tá? Eu só acredito nisso. Um conteúdo que vira ferramenta e a ferramenta que ajuda a levar para a execução. Se a gente for fazer entretenimento corporativo, que é ficar falando, esperando que vocês ajam, é mais difícil. Então, todo conteúdo vira ferramenta, toda ferramenta tem encaminhamento de execução, e aí sim, quando essa pirâmide aí, esses 3 lados rodam, o resultado acontece. Tá? Fora isso, quem está participando aqui dessa live hoje vai ganhar de bônus o combo de combate à crise. O combo de combate à crise é uma coleção de palestras, são 4 módulos de 10 horas com 4 mentores. Uma é com o meu sócio na Capital Upgrade, Lázaro do Carmo. Ajuste sua empresa em tempos de crise. Conteúdo fantástico. O Lázaro dispensa apresentações. O cara só foi vice-presidente do Grupo Silvio Santos, só foi CEO da Jequiti, pegou a Jequiti faturando 30 milhões, deixou ela faturando 500 milhões. Cara fera. O Wilson, liderando times altamente engajados em tempos de caos. Outro módulo fantástico, adicional. Miguel, nosso engenheiro de produção, reduzindo custos e ajustando onde importa. Eu falo de um plano específico de gestão da retomada, as visões de remuneração, as estratégias de cenário, um checklist com os principais modelos de retomadas. Isso daqui são os módulos do combo de combate à crise. Esses 4 módulos sozinhos, eles somam aí pouco mais de R$3 mil. Quando a gente pega a formação de líderes e gestores financeiros, mais os módulos do combo de combate à crise, a gente está falando de um total de R$ 9.500. Agora, além disso, nós temos aqui mais 3 módulos bônus para quem estiver participando daqui. Paulo Vitor, eu não vou aproveitar esse momento. Tudo bem, não tem problema. Esses bônus não estarão fazendo mais parte do programa, muito menos esse preço que está sendo praticado agora. Tá? Tem outros bônus. Bônus do diagnóstico financeiro G5, é uma metodologia própria nossa, e você está vendo aqui alguns gráficos que ele faz o seguinte: você preenchendo e seguindo as 2 horas de condução do diagnóstico que a gente faz com você, você vai ter um gráfico como esse, lhe dizendo em que grau, em que nível de gestão financeira o seu setor financeiro, a sua empresa na área financeira está. O seu alvo, ser G5, alvo G5 financeiro. A realidade da maioria das empresas, essa daqui, ó, G0, G1. E ela dá... Isso daqui a gente vende a parte, esse treinamento, ele custa esse módulo ele custa R$197. Tem outro módulo que é calculando o seu prolabore corretamente. Se você não sabe se deveria se pagar 5, 6, 7, 8 mil e não quer roubar e nem mimar o negócio, existe um bônus calculando seu prolabore corretamente. E ele mostra os 5 passos para fazer isso. E ele é um módulo à parte que custa também R$197. E tem um outro que é o ponto de equilíbrio como realmente deve ser. Como assim um ponto de equilíbrio como realmente deve ser? Porque normalmente, se você olhar na internet, você vai achar pontos de equilíbrio que não consideram assuntos econômicos. Eles esquecem de bastante coisas como provisionamento, depreciação, custos de passivos onerosos. E às vezes você calcula a DRE, o ponto de equilíbrio, passa para o seu time comercial uma vontade de querer que ele calcule aquele ponto de equilíbrio, que ele venda aquele ponto de equilíbrio, só que aquele ponto de equilíbrio calculado não é o ponto de equilíbrio que paga a situação econômica da empresa. Isso é absurdo, pois é.
Mas como eu, aos meus 19 anos, usei o que eu aprendi na faculdade e me ferrei, porque o que eu aprendi na faculdade não era dessa forma, porque ele não abrange certas coisas, por isso que eu trouxe isso em um módulo à parte, que também no mercado ele é R$ 197. Então, pessoal, quando a gente junta tudo isso daí, essa salada de formação de líderes e gestores financeiros, mais os 4 módulos do combo de combate à crise, mais os 3 módulos bônus que eu apresentei para vocês, eles somam aí um total de R$ 10.098. Esse R$ 10.098 vai sair por R$ 2.376, ou 10 de 237,60. Tá bom? E essa condição fica valendo para vocês que estão aqui com a gente até sexta-feira. Vai já aparecer aqui um QR Code em algum lugar. Ou se você está no Instagram, manda um direct para mim, ou para a Cristine, ou para a PWR. O link está no comentário. Lembra que o link não estava aparecendo da outra vez? Checa se está. Aparece só para a gente, não aparece para a pessoa. E no retorno. Parece que para mim não apareceu, não. Apareceu. Então, meus amigos, a próxima turma online, ela começa dia 20 e 21 de junho. Você vai ter até a semana seguinte, ou seja, dia 28 de junho, de julho, de julho, você vai ter até o dia 28 de julho para ter o seu dinheiro de volta. Então você tem essa garantia, tá? Paulo Vitor, eu vou esperar só julho para começar o curso? Não. Está tendo um módulo agora que está em aberto. Se você fechar agora, você já pode entrar na turma, já assistir aos módulos extras, já assistir às gravações. E quando a sua turma iniciar o ao vivo, você vai, refaz, entre aspas, ou faz o ao vivo comigo. Então, quer começar já de agora, não precisa iniciar na próxima turma. Você já entra nessa, já assiste os conteúdos, já entra nas ferramentas, e quando a sua turma iniciar, que é a turma 4, está na turma 3. Quando iniciar a turma 4, você vai entrar ao vivo com a gente normal. Mas não precisa esperar a turma 4 iniciar para começar a aprender. Isso você já vai ter o acesso à turma 3 liberada. Deu para entender? Ok, pessoal? 21 de julho começa a próxima turma. São todas as quartas, às 18h30. Não assistiu ao vivo? Não tem problema. Fica gravado. Não quer esperar até o dia 21 de julho? Falta um mês, Paulo Vitor. Você já entra nessa turma agora. Quando tiver o ao vivo, você participa. Aqui tem um QR Code para quem está conseguindo ler o QR Code agora. Ou tem um link que foi colocado aqui pela PWR Gestão para que você possa acessar. E também quem está no Instagram pode colocar no... Ih, caramba. Então, pessoal, eu vou aqui agora responder as perguntas. Acho que vocês já entenderam. Fica disponível até sexta-feira. Vamos lá, Lucas Costa, não foi? Descarregou aqui meu computador. Não estou vendo o Lucas Lopes. Ele perguntou sobre quando eu tenho que distribuir lucro. Lucas, seguinte, já falei, né? Tem que distribuir lucro quando a sua empresa não precisar. Pode parecer esdrúxulo, mas tem empresa que distribui lucro e tem o caixa para distribuir. Ela não enxerga isso, não enxerga. E ela, tá aqui, ó, deu R$300 mil de lucro. A DRE disse que eu dei R$300 mil de lucro. Só que eu só tinha R$100 mil de caixa. Como é que eu distribuo isso? Só que às vezes, se fosse simples assim, né? Você não faria isso, não, porque ninguém é louco de distribuir a mais. Sabe por que é? Porque às vezes o cara tá na iminência de receber uma liberação de um contrato de financiamento de R$1 milhão. Aí aquele R$1 milhão fica na conta. Aí agora ele não só tem mais R$100 mil. Ele tem R$1.100.000. E aí ele insiste ainda em distribuir os R$300 mil. Só que ele já está tirando da distribuição de lucro um dinheiro que a origem do caixa atual veio de um financiamento. Então ele está pagando juros indiretamente para receber a distribuição de lucros. Isso acontece normalmente porque não está se enxergando a necessidade de capital de giro. Por isso, Lucas, que eu posso dizer como é que eu faria no meu negócio. No meu negócio, e olha só, vocês podem até ficar chateados. 7 anos de PWR, a gente não distribuiu lucro.
a gente reinvestiu no negócio. Para não dizer que não redistribuiu, agora no final do ano, a gente criou uma gincana interna aqui para o sócio, que se acontecesse algo, a gente distribuía lá uns 5%, ou foi 10% do lucro. Do caixa, perdão. Lógico, o lucro embasado. Então, assim, por que Paulo Vitor está fazendo isso? Porque eu te disse, eu sei que o dinheiro dentro da empresa vai trazer mais resultado do que no meu bolso. E eu não preciso aumentar meu estilo de vida de forma desordenada pelo simples fato da minha ambição de consumo, etc. Então, eu penso muito assim, sabe, gente? Hoje a PWR paga o Prolabore que o sócio merece ganhar. E, ao mesmo tempo, por a gente ter sempre sendo muito austero e conceito de empresa rica, sócio rico, quando a gente acaba trazendo essa realidade para o negócio, isso proporciona que a gente, em momentos de pandemia, a gente não arranque os cabelos porque tem caixa. E pelo contrário, se aparecer a oportunidade, tiver gente no mercado que merece entrar na nossa empresa, nesse momento de pandemia, eu não vou só estar bem, entre aspas, financeiramente, como eu vou estar comprando na crise. Se a gente não tivesse caixa, a gente não teria tido uma bela aquisição que a gente teve, trazendo um parceiro fantástico, como a gente trouxe agora esse ano. Ou lá atrás, quando a gente trouxe um sócio nosso, a gente tinha que bancar ele no começo, até o portfólio dele dar resultado. A gente sabia que era a pessoa certa dentro do nosso negócio. A gente sabia que esse sócio novo, que entrou, sei lá, 4, 5 anos atrás, ele tinha a nossa cultura. Ele era um cara que agregava tecnicamente e que eu podia bancar ele um certo tempo, até ele começar a dar resultado no meu negócio, e quando ele começasse, esse investimento que foi feito ia parecer pouco quando a gente olhasse para trás, 5 anos atrás, como é olhando hoje. Mas se eu não tivesse caixa, como é que eu ia fazer? Se a gente distribuísse 100% do lucro, como é que eu ia fazer esse tipo de movimento? Então, distribuição de lucro não é uma tabuada. E ele é muito mais estratégico do que muitas pessoas pensam que é. Entendeu? Então, Lucas, perdão se eu não te dou uma resposta objetiva. Mas se eu te der uma resposta objetiva, não é a resposta que eu acredito. Eu não acredito na resposta objetiva de pega isso, faz assim e faz assado. Tá bom? Mas nos mantras, nas máximas pensa na sua estratégia, olhe se o caixa que tem dentro do seu negócio ele vai ser importante dentro do seu negócio. Se você conseguir fazer alguma conta de arriscar o quanto daquele caixa não é importante para o seu negócio no curto prazo ou no médio prazo, talvez esse dinheiro que você acha que não vai ser importante no curto e no médio prazo seja o dinheiro que vale a pena você distribuir, os lucros. Agora, claro, você tem que olhar para a DRS, ela deu lucro, 300 mil, então é melhor, você tem que ter de caixa mais do que 300 mil, se você quiser sacar os 300 mil. Então você tem que ter uma política, não é só de distribuição de lucro, mas de manutenção de caixa. Faz sentido? Então vamos supor que o seu caixa, Paulo Vitor, eu acho que um caixa saudável para a minha empresa, não posso ter menos do que 300 mil reais. Não posso. E o seu lucro deu 300 mil reais, em tese, você não distribuiria nada. Eu não posso ter menos que 300 mil reais de caixa. E eu dei um lucro de 300 mil reais. Então, em tese, você definiu que 300 mil reais de caixa é o saudável mínimo para o seu negócio, então só é distribuível o que passa de 300 mil, concorda? É isso, meus amigos. Agradecer de coração a presença de vocês. Agradecer de coração as perguntas. Tamo junto e vamos seguindo. Tá certo? Vai ficar gravada essa live? Então, ó, depois passem essa live para que vocês achem que merece ouvir. E
Se você não estiver curtindo aqui a PWR, já curte. Se não estiver seguindo a PWR no YouTube, já segue. Compartilha esse conteúdo, dá essa moral pra gente. E até a próxima.